Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. A gente sabe que quanto mais claro o cabelo, maiores os danos. E essa é uma dificuldade de muitos cabeleireiros e cabeleireiras, então, na hora de fazer um loiro platinado. Mas antes de começar, eu quero me apresentar. Eu sou Lauro Soares, eu sou especialista em mechas e eu ensino qualquer cabeleireira a ganhar R$7.000 ou mais por mês fazendo mechas de papel com perfeição e segurança e se tornar uma cabeleireira de sucesso mesmo que esteja começando agora, começando do zero. Para isso, então, já vamos começar logo pelo dodói do clareamento, que são os loiros platinados. Então a gente sabe que quanto mais claro, maiores os danos. Eu já vi muito cabeleireiro prometendo chegar num 10, 100% saudável. A gente sabe que para um cabelo clarear, eu preciso então abrir a escama do fio e o produto ele entra como um sequestrante lá dentro, o meu descolorante junto com o AX, para tirar os pigmentos naturais ou artificiais do cabelo. Para que isso aconteça, então, eu preciso abrir essa escama para o produto poder agir lá dentro e tirar, então, esses pigmentos, descolorir. E sempre que eu vou mexer, então, nessa estrutura do fio, eu já não vou ter um cabelo 100% saudável, eu vou ter algum dano. Mesmo que eu não faça um platinado, eu vou ter algum dano químico. Então, vamos começar falando a realidade que um cabelo quimicamente tratado, ele já não é mais virgem e ele sempre já vai deixar de ser tão saudável. O que eu tenho que fazer é tentar manter ele o mais saudável possível. E, para isso, então, que eu quero falar sobre cortes químicos. Como que eu vou evitar um corte químico? Eu vou começar investigando. Vou começar fazendo uma ficha de anamnese. Essa ficha de anamnese nada mais é que uma lista de perguntas que eu posso ter gravado na minha cabeça ou eu posso ter uma prancha, se eu quiser, que a coisa pareça mais profissional, que valorizar mais o meu trabalho, enfeitar mais o meu trabalho, para a cliente ver que a coisa é séria mesmo. Eu posso ter uma lista, então, que nem quando a gente vai fazer um exame. Você vai fazer um exame, às vezes eles não dão uma pranchetinha com um monte de pergunta para você colocar, toma remédio, tem alguma doença, fez alguma cirurgia, a gente tem que preencher e depois assinar se responsabilizando. É a mesma coisa. A gente vai fazer, então, uma lista de perguntas para a cliente, para investigar, saber todo o histórico do cabelo. Então eu vou perguntar para a cliente, assim, começando a perguntar para ela quais as químicas que ela tem no cabelo. Que química que você tem no cabelo? Aí ela vai falar, às vezes eu não tenho nenhuma, porque às vezes ela até era loira e coloriu o cabelo de castanho e ela acha que não tem mais química no cabelo porque ela tirou as mechas. Então eu preciso ser bem específico, assim, quais todas as químicas que você fez de 3 anos para cá. E daí ela vai me falar as que ela sabe. Muitas vezes ela também não sabe, porque ela fez só um banho de brilho e ela não tem noção que esse banho de brilho pode ser uma coloração junto com alguma máscara, ela fez um banho de petróleo, ela pode ter feito só uma selagem e achar que isso não é uma química. Então eu preciso ser bem específico. E a cliente fala, eu fiz só uma hidratação que tira volume. Bom, uma hidratação que tira volume é algum tipo de alisamento. Tem alguma química nessa hidratação que tira volume. Então eu preciso investigar incansavelmente, saber tudo que tem no cabelo da minha cliente. Se tem alisamento, se tem principalmente colorações em pó, como Biguen, alguns tipos de rena, Natocor, tudo que é em pó, que a gente sabe que tem muito chumbo, tem muito metal. Se ela usa fontes de calor, eu preciso saber então se a minha cliente ela usa muito secador, se ela usa secador diariamente, se ela toma banho com água muito quente, se ela pega muito sol no cabelo, se ela gosta de tomar banho de sol, que o sol também prejudica o cabelo, se ela usa muita chapinha e babyliss, às vezes ela vai dizer que não usa chapinha no cabelo inteiro, mas ela usa mais na franja. E se ela usa chapinha todo dia para arrumar a franja fica mais fragilizada do que o resto do cabelo. Então quando a gente colocar um descolorante nessa franja, eu posso ter um corte químico. Ou eu posso, no mínimo, emborrachar esse cabelo. Então eu preciso saber todas as fontes de calor. Chapinha, babyliss, sol, água muito quente. Eu preciso saber se ela tem aquecimento solar em casa. Porque aquele tambor, aquela caixa d'água que fica em cima da casa, ela é geralmente de cobre. E a água fica parada para ficar quentinha ali dentro. E essa água fica impregnada de cobre. E esse cobre, ele é
como se fosse um ímã, ele gruda, principalmente o cabelo da gente é composto de 85% de queratina. E nessa queratina eu tenho enxofre, o enxofre é como um ímã, ele gruda o cobre. E gruda esses metais no enxofre, eles têm uma atração muito forte e não sai nem usando shampoo de limpeza profunda. E esses metais é que esquentam muitas vezes, esses metais que estão presentes na água, o cabelo podendo dar um corte químico, esquentando de derreter, de virar, do pó descolorante virar uma água, porque ele encontra um produto ali que não é compatível com o peróxido de hidrogênio e ele vira até uma água de escorrer mesmo. E o cabelo ferve, pode até derreter. Às vezes, eu já nunca vi, mas já ouvi falar até de pegar fogo no cabelo. Então eu tenho que saber se ela tem aquecimento solar ou aquecimento a gás. Agora acho que não usam mais tanto aquecimento a gás, depois que veio o aquecimento solar. Mas as casas que tinham aquecimento a gás também têm um encanamento de ferro e também tem uma caldeira, uma espécie de caldeira, que fica para manter a água aquecida. E essa caldeira também é de ferro e também tem metal. Eu preciso saber se a cliente usa água de poço, porque a água de poço ela tem muito cálcio, ela tem muito calcário e ela deixa o cabelo mais duro. Ela cria uma camada em volta do fio que impede, às vezes, de eu fazer um bom clareamento uniforme no fio. Preciso saber se ela frequenta muita piscina também, porque a piscina ela tem, além do cloro, que vai desbotar se eu precisar matizar ou tonalizar o cabelo, ela também tem sulfato de cobre na água, que é para tratar as algas, para a água não ficar verde, para não deixar a água da piscina ficar verde. Só que o verde daí vai para o cabelo da minha cliente que é loira e gruda nesse cabelo. E também ele, como é de cobre, não é compatível com o descolorante, também pode esquentar muito o cabelo e ter um corte químico. Então essas são algumas perguntas de todas as perguntas que eu faço para minha cliente, para tentar investigar o máximo possível tudo que tem no cabelo dela. Pergunto também, como que ela cuida do cabelo em casa, porque se eu quero fazer um loiro platinado, ele não é um cabelo indicado para aquela cliente que fala assim, eu uso qualquer coisa, eu uso o que tem lá, eu uso sabão. Se ela usa sabão, ainda menos mal. Melhor do que alguns produtos que tem no mercado que são piores que sabão, né? A gente sabe muito bem que tem produtos aí que são péssimos para loiras. E alguns que têm muito petrolato, que criam uma película no fio e na hora do clareamento também impede, inclusive, o cabelo de clarear. Às vezes deixa o cabelo muito macio, mas um produto como parafina deixa o cabelo muito macio, mas ele, ao mesmo tempo, ele queima o cabelo quando a cliente vai para o sol. Então ele vai estragar a minha cor da minha mecha. Então eu preciso saber se ela gosta de cuidar do cabelo, porque se a cliente ela quer ser platinada, ela precisa gostar de cuidar do cabelo, porque é um cabelo que exige mais calor, é um cabelo que para chegar num tom 9 ou 10, se eu quiser um super platinado 10, mas com 9 eu já consigo fazer um platinado bonito também. Mas se eu quiser um super platinado chegar num 10, essa cliente precisa gostar de cuidar do cabelo. Então eu vou perguntar como que ela cuida do cabelo, eu já vou saber se ela gosta de cuidar. Se ela cuida em casa, se ela vai fazer reconstruções, hidratações frequentes do salão, e qual o produto que ela tem em casa, ou se ela daqui para frente está disposta a cuidar melhor do cabelo, porque ela vai precisar cuidar mais do cabelo. Não adianta eu fazer um loiro maravilhoso platinado nela e ela depois não cuidar desse cabelo em casa. Agora, tem alguns directs que me mandam. Elas mentem o histórico. Às vezes a cliente me mente aqui, ó. Ela omite, para não falar mente, ela omite. Ou ela mente mesmo porque ela quer ficar loira. E ela acha que ela foi. Então, numa especialista ou num especialista em mestre, você vai se virar nos 30 e vai deixar ela platinada. Então ela vai mentir alguma informação. A gente sabe muito bem, por isso que a gente precisa investigar muito bem. Tem aquela cliente que fala assim, eu me responsabilizo que o meu cabelo aguenta tudo, eu já fiz um monte de coisa nele, eu me responsabilizo, meu cabelo aguenta, ele é bom, ele não cai, já alisei, já fiz isso, já fiz aquilo, e ele não cai. E eu me responsabilizo. Mas eu quero falar para vocês que essa coisa de eu me responsabilizo não é correta, porque se eu faço um procedimento no cabelo da cliente e não dá certo, eu pago o pato perante a lei, porque eu sou técnico, mesmo ela me falando, eu me responsabilizo. Então eu preciso investigar muito
bem, para não ter risco da cliente falar, eu me responsabilizo e então tá, se cair, o problema é teu. Ah, não, se cair, o problema é meu. Aí você faz a mecha, o cabelo cai e você toma um processo. É errado achar que dá. Eu não posso achar que dá. Eu tenho que trabalhar com precisão. A gente está trabalhando com um produto químico e que pode derrubar o cabelo, pode dar uma alergia, pode ter uma queimadura na cabeça da cliente. E tudo isso, então, eu posso levar um processo feio. Então não dá para eu achar que dá. Eu preciso ter certeza. Pensando nisso, eu não conheço cabeleireiro, mas eu fiquei sabendo, acho que muita gente ficou sabendo, né? Há uns anos atrás, talvez já uns 8 anos atrás ou 10, um salão aqui próximo de Campinas fechou, e era um salão conhecido e respeitado. E eu não entendi por que fechou esse salão. E esse salão fechou porque a cliente foi lá e fez um procedimento químico e omitiu muitas coisas durante a entrevista. Porque ela queria fazer um procedimento. E o cabelo dela caiu e ela foi para televisão, e foi para um monte de jornal, e saiu num monte desses programas sensacionalistas que a gente sabe que eles precisam desse tipo de coisa, e isso dá ibope. E o salão do cara acabou fechando. E depois eu fiquei sabendo por que fechou, porque eu estranhei que era um salão conceituado. E ele fechou porque a pessoa agiu de má fé. Ela omitiu um monte de informações, o cabelo caiu, e aí o cabeleireiro, que só fez a entrevista, ele teve que acabar fechando o salão, porque ele queimou o filme, como a gente fala, ele se queimou, ficou queimado na cidade. Então, não é o suficiente fazer só a entrevista, a gente precisa fazer um teste de mechas. Quando que eu preciso fazer um teste de mechas? Sempre que a cliente quiser ficar platinada. Ah, mas e se ela quiser só ser morena iluminada? Algumas vezes, se você conhece a cliente, se você conhece o cabelo, se você cuida desse cabelo, você não precisa fazer teste de mechas para chegar num fundo de clareamento na altura de um 7, por exemplo. Mas se o cabelo está saudável também, né, apresentando condições saudáveis, mas para eu fazer um cabelo super loiro, para fazer um loiro claro, um loiro muito claro, eu preciso obrigatoriamente fazer um teste de mechas, porque a cliente mente, porque ela quer ficar loira. Então, às vezes, ela mente, ou ela esquece que tem alguma química no cabelo. Então, eu preciso, sim, fazer esse teste de mechas e trabalhar com segurança, sem achar que dá, ó. Eu preciso ter certeza, para eu não ter erro. Porque para você construir um nome, às vezes, levam anos. Mas, às vezes, uma cliente, como aconteceu com esse salão, uma cliente só vai parar num programa sensacionalista, às vezes para aparecer, às vezes para bombar nas redes sociais. Então eu preciso sempre fazer um teste de mechas. Quanto mais claro o cabelo, eu tenho necessidade de fazer esse teste de mechas. Teste de mechas. Por que, quando e como fazer? Então eu preciso fazer quando a cliente quer ficar muito loira, para eu não ter um corte químico e trabalhar com certeza. Como fazer um teste de mechas? Existem algumas maneiras de fazer um teste de mechas, tá? Eu prefiro fazer o teste de mechas sempre trabalhando com 2 forças de água oxigenada, de oxidante. Eu trabalho com 20 e com 30 volumes. Então eu vou fazer na altura, um pouquinho para cima da orelha, na parte de trás, mais ou menos nessa altura. Eu vou pegar 2 papéis e vou costurar a mecha, ou vou desfiar do jeito que você costuma fazer a sua mecha. Como se você fosse fazer, então, um papel, colocar a mecha dentro do papel normalmente. Só que eu vou colocar um papel com 20 volumes e um com 30 volumes, para eu ter, então, mais certeza, porque às vezes o cabelo com 20 volumes já vai chegar no fundo de clareamento que eu preciso. E com 30 volumes, ele às vezes vai passar do tom. Que tom eu preciso chegar? Um tom mais claro do que eu gostaria. Então sempre que eu for fazer um teste de mecha, se eu preciso chegar num 8, eu vou deixar o cabelo chegar num 9. Para ver, se ele aguentar chegar num 9, ele vai chegar no 8 então com saúde. Por que que eu preciso ter essa margenzinha de segurança? Por causa do que eu falei antes. Às vezes eu não vou fazer um teste de mecha bem no meio da franja da minha cliente, porque depois eu vou ter que, se o cabelo não passar no teste, eu vou ter que escurecer essa mechinha. E na frente, às vezes ela usa mais chapinha, usa mais secador, o cabelo é mais frágil. Então, contando com isso, eu preciso já fazer, então, o teste de mechas com 2 forças e deixar o cabelo clarear um tom a mais do que eu gostaria. Não mais do que isso.
tá? Então se eu quero chegar num loiro platinado, que é o que a gente está falando aqui, eu vou ter que deixar esse cabelo clarear muito. Como que eu vou fazer isso? Eu vou aplicar o produto e eu vou deixar esse produto agir. E depois de 10 em 10 ou 15, dependendo do histórico do que tem nesse cabelo, eu vou ficar mais de olho. Vou ficar de 10 em 10 ou 15 em 15 minutos, eu vou abrir o papel e dar uma olhadinha. Depois de mais ou menos 30, 40 minutos, o produto começa a secar e parar de agir. Daí eu preciso reaplicar esse produto, se ele ainda não chegou no tom. Então eu vou reaplicar o produto e vou deixar lá mais 15 minutos. Vou abrir de novo, mais 15, vou abrir de novo. Tem cabelos que a gente sabe que demora uma hora e meia para clarear. E isso, o teste mesh vai me dizer então essa velocidade, além da qualidade do fio, se o fio vai ter resistência, se ele não vai quebrar, se ele vai aguentar chegar lá no platinado sem quebra. Eu também vou saber o tempo que ele demorou para chegar lá. Então quando a cliente fizer a mecha, que pode ser no mesmo dia ou ela vai voltar outro dia para fazer essa mecha, eu já sei que o cabelo dela demora 2 horas para clarear. Então eu já consigo me agendar, programar um tempo na minha agenda certinho, mais ou menos que eu vou colocar os papéis e o tempo de ação do produto. Que enquanto esse produto está agindo, eu posso estar atendendo outra cliente, né? Ao mesmo tempo. Sempre ligado na cliente que está com o papel na cabeça, mas eu consigo encaixar outras clientes no meio dessas 2 horas, às vezes, que o cabelo vai demorar para clarear. O teste de mechas também, ele serve para eu oferecer mais serviços para cliente. Hoje, no meu salão, acho que mais de 90% das clientes que fazem mechas platinadas ou mechas peroladas, eu indico um tratamento complex ou um tratamento quelante. Tratamento quelante, a L'Oréal tem um produto que chama Metal Detox, que é para tirar então esses metais que estão na água e ajudar o cabelo da cliente a passar no teste de mechas. Então, de acordo com as perguntas lá na minha entrevista, com essa ficha de anamnese que eu faço para a cliente, eu já sei então se o cabelo dela vai ter muito metal. Aí eu vou preparar um pó descolorante. Se eu quiser vender o serviço, eu vou preparar o pó descolorante com o Metal Detox e um sem. E eu vou mostrar para a cliente a diferença que vai ficar da qualidade de um fio que tem o tratamento e o que não tem. E vou falar, olha, o teu cabelo conseguiu chegar só usando esse produto aqui. Para usar esse produto aqui, ele é um tratamento à parte e custa R$200, 250, 300. Cada cabeleireiro tem um preço, 150, que são os preços sugeridos mais ou menos, dependendo de onde você trabalha, tá? É um produto que ele tem um preço elevado, então menos de 150 não dá para cobrar. É como se fosse um tratamento à parte mesmo. Se o cabelo da cliente está muito detonado, mas ele não tem muita química, ou ele até tem um pouco de química, mas ele não tem indícios de metais no cabelo, então ao invés de oferecer o Metal Detox, eu vou oferecer um Plex, que é a mesma coisa, é um serviço extra. Isso vai então ajudar a aumentar o meu rendimento. É mais um serviço que eu vou oferecer para cliente. Só no intuito de ganhar dinheiro? Não, também. Mas não é só nesse intuito. O intuito é do cabelo dela chegar lá realmente num 10 sem ter corte químico. Então eu vou oferecer esse tratamento, que é um tratamento quelante que vai tirar esses metais do cabelo, que vai tirar o cabelo que tem excesso de petrolato, excesso de cálcio, excesso de cloro, excesso de cobre, então todo chumbo. Isso vai me ajudar então a ter um clareamento melhor, mais rápido, mais uniforme e sem danificar o fio. E se o cabelo é um cabelo mais fragilizado, eu vou indicar um Plex, que é para esse cabelo conseguir chegar na altura de um 10 sem danificar também. Então eu vou escolher se eu vou partir para o caminho de um produto quelante, que é o Metal Detox, ou um Plex, que a L'Oréal tem no caso o Smart Bond, mas a Keune tem, a Schwarzkopf tem, várias marcas têm, mas é importante que você conheça então a marca, o produto, porque tem muitos produtos que prometem que protege, mas não protege realmente. O teste mechas ele é importante para, além de me garantir uma qualidade melhor depois do clareamento, para eu poder sugerir então outros serviços e agregar valor no meu trabalho, mostrar para a cliente que eu conheço a tecnologia, produtos que vão proteger melhor o cabelo dela, que vão detonar menos o cabelo dela.
E as clientes, elas normalmente pagam. Quando a cliente sabe que é bom, ela paga. A gente pensa assim, ah, mas a cliente não vai querer fazer. Eu também pensava isso antes de começar a usar. E hoje, para minha surpresa, 90% das minhas clientes usam algum tipo de proteção para o cabelo chegar, para ele clarear sem danos. Não só para fazer cabelo platinado, tá? Qualquer tipo de mechas, eu sugiro então você usar o Metal Detox da L'Oréal. Tem outras marcas que também têm proteção para metal. Como eu falei antes, shampoo de limpeza não tira metal do cabelo, tem que ser produto próprio. Alguns cabeleireiros preferem fazer isso com produtos caseiros, como vinagre, mas eu prefiro usar um produto profissional, porque além dele ser superior, eu posso cobrar. Porque como que eu vou usar um vinagre no cabelo da cliente, ela vai sentir o cheiro de vinagre, vai ver que eu estou usando vinagre. E como que eu vou cobrar isso à parte da minha cliente? Dizer, eu vou usar aqui um tratamento com vinagre, que eu fiz aqui em casa, e eu vou te cobrar R$200. Fica meio chato, né? Então eu mostro para a cliente, olha, eu vou usar isso aqui no teu cabelo. Esse produto aqui eu aplico antes, depois tem um shampoo, depois tem essa máscara aqui. Ele é um tratamento completo e custa R$200. Só que ele é à parte, porque é um outro tratamento, né? Então, ao invés de você fazer uma hidratação hoje, você usa esse produto aqui, que ele também vai, além de proteger, ele vai evitar danos, vai evitar corte químico e também vai tratar o teu cabelo. E vou mostrar para o cliente o produto que eu estou usando, né? Elas são curiosas, elas entram lá na hora no Google para ver melhor o produto e tal. E elas veem realmente que é um produto de ponta, que é um produto de qualidade. E elas pagam um pouco mais então para ficar loira, mas com cabelo saudável. Então é uma maneira da gente conseguir ajudar o cabelo a passar no teste de mechas. Mas se mesmo assim ele não passar no teste de mechas, bom, se ele não passar no teste de mechas, eu não vou fazer o trabalho, infelizmente. Mas eu não vou desistir da cliente, eu vou sugerir ela voltar a fazer reconstruções. Então eu vou sugerir para ela um cronograma com hidratações que ela pode fazer em casa e reconstruções mais fortes para ela fazer no salão, pelo menos uma ou duas no período de um mês. E depois de um mês, ela volta no salão para refazer esse testezinho de mechas e ver se o cabelo já está pronto para química, que daí provavelmente ele já vai estar forte, tá? Então, assim, primeiro, claro que a gente vê, só de olhar o cabelo, a gente já sabe como é que tá a condição desse cabelo, mas precisa investigar, então, e fazer o testezinho de mechas para a gente trabalhar com certeza. E mesmo assim, às vezes, eu posso falhar, eu tenho que trabalhar com inteligência, sabendo que se a cliente ela passa a chapinha aqui na frente, às vezes o cabelo que eu fiz o teste de mechas na parte de trás, ou mesmo que eu quiser colocar, tem gente que prefere colocar um papel atrás e um aqui na lateralzinha, por baixo, para ter dois pontos diferentes da cabeça, que isso também é legal, você pode fazer assim. Mas eu não vou pegar bem na frente, onde às vezes o cabelo é mais crespinho e por causa disso ela passa mais chapinha ali na frente. Esse cabelo é mais sensível, então eu tenho que ficar atento, mesmo depois da entrevista, e o teste de mechas e usar a minha experiência, a minha inteligência, o meu conhecimento, para saber que se essa cliente usa chapinha na frente eu tenho que ter mais cuidado. E esse cabelo ele também pode clarear mais rápido. Então se eu vou trabalhar com uma volumagem de 30 volumes no cabelo, ele chegou no tom que eu preciso e essa cliente usa muita chapinha na franja eu vou trabalhar com 20 volumes. E daí eu vou trabalhar com mais tranquilidade e com menos risco. E eu preciso então ensinar a cliente a cuidar do cabelo dela em casa. Então eu vou sugerir como ela cuidar, porque ela também não sabe lavar. A maioria tem cabeleireiros que não sabem lavar o cabelo da cliente, não é só a cliente. Quando eu cheguei em São Paulo, eu esfregava o cabelo da minha cliente como se eu estivesse esfregando uma calça jeans, sabe? Era uma coisa assim, que eu queria ver aquele cabelo assim muito limpo. E depois eu aprendi, então, que o cabelo ele precisa ser lavado mais próximo ao couro cabeludo. Eu não sei se muitos de vocês sabem, mas o cabelo, na ponta do cabelo, ele não tem sujeira. Olha, só se a cliente ela sua muito, tem o cabelo que pinga óleo, mas normalmente quando a gente lava próximo à raiz, nesse vai e vem, já desce um pouco mais, né? Mas a gente nunca deve pegar o cabelo da cliente, passar shampoo e fazer isso aqui. Porque o cabelo, como ele tem as escamas, ele faz isso, como se fosse isso. Trec, trec, trec. Escama com escama. Abrindo essas escamas, colocando o shampoo lá pra dentro e deixando esse cabelo com um aspecto de
iriçado, com aspecto seco, de cabelo mal cuidado. Então eu preciso sempre colocar o shampoo na palma da minha mão e não fazer isso e pá na cabeça do cliente. Colocar um pouquinho por baixo, esfregar só no couro cabeludo. Bastante, tem que esfregar bastante na cabeça inteira. E enxaguar, só enxaguar já é o suficiente. Ele já limpa a ponta, na ponta do cabelo eu tenho mais pó, poluição, cheiro de cigarro, algum cheiro desagradável, mas já é o suficiente para limpar a ponta do fio, não precisa esfregar e nem deve. E a cliente não sabe disso, a gente precisa explicar isso para ela. Porque se você faz um cabelo platinado e essa cliente ficar esfregando esse cabelo todo dia desse jeito, a ponta vai ficar parecendo uma espiga de milho. Então a gente deixa o cabelo lindo e a cliente depois vai fazer isso e vai detonar a sua mecha, né? Então eu preciso explicar alguns cuidados. Outra coisa que eu preciso falar para minha cliente, e às vezes a gente esquece, eu não posso esquecer nunca de falar isso para cliente, e agora eu estou mais atento ainda porque já aconteceu comigo também. Eu tenho que falar para minha cliente ter muito cuidado com o secador, principalmente secadores assim que tem hoje, secador que tem trocentos mil watts, cada hora é um secador mais forte. E a cliente pega a escova e pega o bico do secador e enfia na escova assim e puxa o cabelo. Isso me dói de ver quando eu vejo, sabe? Pior é cabeleireiro fazer isso. Então, cabelo platinado, pelo amor de Deus, não pode encostar o bico do secador na escova, contra a escova assim e puxar, sabe? A escova tem que segurar o cabelo, não é o bico do secador pressionando o cabelo na escova. Se eu fizer um cabelo loiro lindo e matizar esse cabelo, tonalizar, enfim, deixar esse cabelo incrível, e eu pegar um secador muito quente, antigamente tinham bicos que eram de ferro até, que era para fazer isso, sabe? E ele ajudava até a alisar o cabelo, mas isso desbota a cor e amarela a cor. Então eu tenho que ter muito cuidado com isso também. Explicar para a cliente o uso excessivo de secador muito quente, que não pode, que tem que evitar de encostar o bico de secador na escova de frente, sabe? Para ele não queimar o fio e não amarelar. Chapinha em cabelo loiro é outra coisa que amarela o fio. Muitas vezes a cliente vai e usa chapinha direto e depois te liga e fala assim, meu cabelo ficou amarelo, faz só 10 dias que eu fiz mecha. Mas ela foi lá e passou chapinha no fio, extremamente quente. Então quanto mais claro, menos calor da chapinha. Eu vou usar a chapinha de 180 graus para baixo, 140 a 160, porque se eu colocar 200 graus, ele vai amarelar também e pode até quebrar o cabelo. Então a cliente que usa a chapinha demais, tem que falar para ela usar menos essa chapinha para esse cabelo também não detonar. E é nossa obrigação orientar a cliente. Então todas as fontes de calor. Como lavar, como secar, uso de chapinha de Babyliss uma vez por semana, ok, usando um protetor térmico. Mas um protetor térmico mesmo, tá? Não é um silicone pegar um óleo, porque o óleo e o calor frita, e vai fritar o cabelo dela também. Então a pessoa passa lá um silicone antes da chapinha achando que está passando um protetor térmico. Mas o silicone antes da chapinha ele vai esquentar o cabelo para ajudar a alinhar, lógico, só que ele vai fritar o cabelo. Então é um protetor térmico que protege realmente, tá? Outra coisa, explicar para quem, se ela for fazer uma progressiva, faça com você, não faça com outro. Porque daí você faz um loiro lindo, ela vai lá no outro cabeleireiro fazer progressiva, você não sabe o que ele usa. Aí estraga o cabelo, amarela o cabelo, e a cliente vai falar que a culpa foi sua no fim. E vai querer voltar para você acertar a cor. Então o melhor é que ela faça as duas químicas com você, porque daí você sabe o que você usou para alisar e o que você está usando para deixar ela loira. Porque daí você sabe se os dois produtos dão certo ou não, porque você já conhece, já costuma fazer. Não adianta falar para você não fazer progressiva com mechas, porque muitas clientes querem fazer progressiva com mechas, senão você vai perder a sua cliente. Só que tem que fazer progressiva com você, porque você sabe o que você está usando. Então é importante falar isso para ela, para deixar isso bem claro para ela, inclusive não ir te trair com outro cabeleireiro, porque depois ela volta ainda para você arrumar a cor. Tem uma pergunta aqui que a Edileuza perguntou se é melhor fazer as mechas e depois a progressiva. Ótima pergunta. Tem cabeleireiro que fala assim, se eu fizer a progressiva e fizer a mecha depois, eu vou perder a progressiva. Mas eu prefiro fazer sempre a progressiva antes, porque quando eu faço a progressiva depois, às vezes ela altera o tom da mecha, geralmente altera. Mesmo que não amarelar demais, ela vai tirar o meu tonalizante. Então eu prefiro fazer
A progressiva sempre antes e esperar 15 dias. Tem cliente que quer fazer tudo no mesmo dia, a gente sabe. Mas o certo seria esperar 15 dias para depois fazer a mecha. Uma vez que o cabelo ele foi alisado, a mecha não vai tirar a progressiva, tá? Ela não vai tirar esse alisamento. Então, sempre fazer a progressiva, depois a mecha. Eu testei um produto de uma marca conhecida, de uma embalagem quadradinha, que eu não vou falar o nome, que fizeram um produto roxo, de progressiva, dizendo que ele não amarela o cabelo. E ele deixou a mecha cor de laranja. Então, não usem esse produto da embalagem preta, famoso, novo. Usem o antigo deles, que é muito bom, que não tem formol, porque esse novo não é bom. Ele deixa o cabelo amarelo sim, e deixa um amarelo feio, e não adianta mais usar depois, você vai ter que refazer a mecha, tá? Então eu prefiro sempre alisar antes. Ah, mas se a cliente já tem mecha, geralmente se ela já tem mecha, ela também já tem progressiva, e daí você vai só fazer a progressiva na parte crescida. É errado fazer progressiva no cabelo inteiro toda vez. Porque o cabelo que já está alisado, ele não vai voltar mais a perder esse alinhamento. Então faça a progressiva só na parte crescida, para a ponta não ir ficando esticada desse jeito, sabe? É só na parte que cresceu. Antigamente a gente falava escova progressiva, gradativa, que quanto mais faz, mais alisa, mas a gente sabe que o cabelo fica liso sim, ele não volta a ser o que era antes, mesmo que você parar de fazer progressiva. Então essa é a prova que uma vez alisado, ele não volta a ser o que ele era antes. Então não precisa e não deve passar na ponta que já tem progressiva, achando que a progressiva vai tratar o cabelo, porque ela só vai dar essa impressão de brilho, de tratamento na hora. Na verdade, ela vai desidratar o fio. Então, não faça progressiva onde já tem progressiva, tá? Onde já tem progressiva, se ele tiver seco, espigado, é mais um motivo para você não passar o produto progressivo ali. Ali você precisa passar sempre tratamento mesmo, hidratante. Muito obrigado para quem ficou até aqui, espero que vocês tenham gostado. Eu sou Lauro Soares, eu sou especialista em mechas. Eu ensino qualquer cabeleireiro a ganhar R$7.000 ou mais por mês, fazendo técnicas de mechas com papel, com segurança e perfeição, e se tornar uma cabeleireira de sucesso, mesmo que esteja começando do zero.